pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos encontros de Cristo com diversas pessoas narrados nos Evangelhos, podemos observar como Jesus, com a sua conversa amistosa, vai abrindo horizontes amplos, insuspeitáveis, para as pessoas com quem ele conversa. Isso ocorre, por exemplo, com a mulher samaritana, que vai buscar a água no poço e ali encontra Jesus, que estabelece um diálogo profundo com ela. Ocorre também com Zaqueu, ao cruzar no caminho de Cristo, ou Cristo cruzar no seu caminho, e Jesus pede para ele descer da árvore que ele havia subido para poder ver a Cristo que passava, e é surpreendido pelo pedido do Senhor de hospedar-se na sua casa naquele dia. E essas conversas prolongadas com o Senhor abrem novos horizontes em suas vidas. O sol do amor de Deus volta a brilhar para eles. E ao meditarmos nessas passagens do Evangelho, nesse recolhimento, vamos fazer isso, pode-se abrir também novos horizontes para nós, na nossa vida cristã. Por isso, esse recolhimento tem por título Novos Horizontes. Iremos meditar na primeira parte os novos horizontes que Cristo abriu para a mulher samaritana, e na segunda parte, novos horizontes que Cristo abriu para Zaqueu. E assim se inicia o relato do Evangelho sobre o encontro de Cristo com a samaritana. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, em sua viagem para a Galiléia, Jesus detém-se no sopé do Monte Ebal, em Sicar, uma das populações dos samaritanos, onde ficava o famoso poço do patriarca Jacó. E esse poço era motivo de grande orgulho para os habitantes daquela região, que não negava a sua origem comum com os judeus. Eles também vinham de Jacó, a sua descendência a partir de Jacó. E a Samaria fizera parte do reino norte de Israel, mas depois de cair nas mãos dos assírios, a população terminou se misturando com os pagãos, que foram levados para aquela região. E mais tarde, o rei judeu João Hircano destruiu o templo samaritano, erguido no monte chamado Garizim, o que gerou uma profunda mágoa dos samaritanos, porque o templo deles foi destruído. Eles eram idólatras, tinham vários deuses. Então, os samaritanos tinham mágoa, ressentimento com os judeus. Os judeus, com relação aos samaritanos, tinham uma visão muito preconceituosa. Samaritano significava ser pagão, impuro. E o relacionamento com os samaritanos colocava em perigo a fé monoteísta dos judeus. Até com razão, porque eles já tinham sido também judeus e tinham perdido a sua fé. E o preconceito era enorme, tanto que alguns consideravam os samaritanos gente possuída pelo demônio. Assim falavam dele. E o preconceito era tanto que os judeus nem dirigiam a palavra a um samaritano. E nem utilizavam os seus utensílios. Uma jarra, por exemplo,
por medo de se contaminarem, de se tornarem impuros. Mas Jesus não tem receio de passar pela Samaria e nem de parar em Sicar, uma cidade samaritana. E por quê? Porque não tem preconceitos. E sabe que uma mulher samaritana precisava se converter. E, no fundo, embora ela tenha se comportado mal diversas vezes na vida, ela possui muitas boas coisas no seu coração e está disposta a ter uma conversão. E Jesus sabe disso. Também sabe que outros samaritanos daquela região poderiam se converter pela influência dessa mulher. Então Jesus está cansado da viagem e aproxima-se a hora do almoço, era por volta do meio-dia. Ele envia os seus discípulos para comprar alimentos e se senta sozinho junto ao poço de Jacó, no fundo para esperar aquela mulher que vinha tirar água do poço, aquela mulher que precisava da graça de Deus para se converter. E sigamos os conselhos de São José Maria a respeito dessa cena. Recolhei os olhos da alma e revivei devagar essa cena. É comovente observar o mestre esgotado. Além disso, tem fome. Os discípulos foram ao povoado vizinho buscar uma coisa para comer. São José Maria ficava impressionado isso, um Deus que se faz homem e tem fome, tem sede, tem sono. Jesus tem fome e tem sede. Mas mais do que a fadiga do corpo, consome a sede de almas. Por isso, quando chega a samaritana, aquela mulher pecadora, o coração sacerdotal de Cristo lança-se diligentemente a recuperar a ovelha perdida. Esquece o cansaço, a fome, a sede. Então, vamos continuar com a leitura do Evangelho. Chegou uma mulher da Samaria para tirar a água do poço. Jesus lhe disse: dá-me de beber. A mulher samaritana então disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E porque ela sabia que não se fazia isso. Jesus fala com a samaritana porque tem sede, né? A sede de salvar as almas, de salvar os pecadores. Tem sede de saciar a enorme sede do coração dessa mulher. A sede da mulher, de certa maneira, é maior do que a de Cristo. É a sede de Deus, que é imensa. Inclusive há um Salmo 62 que diz: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e a minha carne por vós anseia como terra árida e sequiosa, sem água. E as pessoas estão sedentas de Deus. As almas das pessoas sem Deus estão sequiosas, sem água. Jesus respondeu-lhe: se tu conheceste o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tem balde, e o poço é profundo. De onde vais tirar a água viva? Você vê que essa mulher ainda pensa que Jesus lhe fala da água que mata a sede corporal, mas já começa a desconfiar de que a água viva sobre a qual Jesus lhe fala é outra. Jesus estaria falando num sentido espiritual? Talvez aquela mulher já tivesse lido o Antigo Testamento, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, que falam da água viva, simbolizando a ação de Deus no mundo. Por isso pergunta, né, por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe dessa água do poço terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede.
e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E o coração sedento da mulher samaritana, naquele momento, ao estar com Cristo, está próximo, por assim dizer, do poço da graça de Deus, intensifica o seu desejo de saciar a sede de Deus, a sede da sua alma. E a mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui para tirá-la. Mas algo impede aquela mulher de abrir-se à graça de Deus. O que impede é a sua má conduta, a sua vida desregrada no campo da sensualidade. Já tinha morado com vários homens e precisava deixar essa vida pecaminosa. Jesus sabe disso, mas toca com uma suavidade nesse tema nevrálgico, né? Jesus disse-lhe: vai chamar o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. Imagina o susto, né, que essa mulher teve. Pois não tinha dito nada, como Jesus sabia. Logo nesse tema ele vai tocar, um tema que lhe incomodava muito, né? A troca contínua de parceiro, vamos dizer assim. Mas quem era aquele homem com que ela conversava? Sem dúvida, um homem de Deus. E ela, assustada, diz a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar? Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E continua. A mulher começa a desconfiar que Jesus é mais do que um profeta, que talvez fosse o próprio Messias, visto conhecer a sua vida. A sua vida é um livro aberto para Jesus. E a mulher disse a Jesus: sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. No fundo está dizendo, como você está fazendo, né? E Jesus disse: sou eu que está falando contigo. Nesse momento chegam os discípulos e ficam admirados ao ver que Jesus fala com uma mulher. Não era comum falar sozinho com uma mulher, quanto mais com uma mulher samaritana. Mas ninguém perguntou o que deseja, por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu canto e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? E os samaritanos vieram, né, e abraçaram a fé também. E depois pediram para ele permanecer 2 dias com eles, e depois já diziam à própria mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tem também outro trecho que eu pulei, né, que os discípulos, quando chegam, os apóstolos, quando chegam, dizem: mestre, come. Eles trouxeram alimento e Jesus não comia. Jesus fala: meu alimento, né, é fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra. Meu alimento é salvar as almas, né, que me alimenta. Quantas lições nós podemos tirar do encontro de Jesus com a samaritana? Eu gostaria de destacar algumas delas, apoiando também nos escritos do Papa Francisco sobre a cena, de São José Maria Escrivá também. A primeira atitude, a primeira lição, é de uma compreensão repleta de amabilidade.
Vejo como Jesus a trata com respeito, compreensão, essa mulher samaritana. Jesus coloca-se em primeiro lugar como alguém que precisa de ajuda, pois está sedento d'água, não tem como tirar água do poço, e pede, né, dá-me de beber. É um pedido, uma súplica, né, em que ele valoriza a mulher, né, e já valoriza por falar com uma mulher samaritana, que os judeus não falavam, e ela sabia disso. Então a mulher se sente útil, tem a oportunidade de dar água para beber a Jesus, sacia a sua sede. E com essa atitude, Jesus rompe uma distância enorme que separava os judeus dos samaritanos, rompe a distância que os separa daquela mulher pecadora, acaba por romper as barreiras que a separavam de Deus, dando-lhe a sua graça, saciando a sua alma. E Jesus ofereceu-lhe um dom muito maior do que a água, né? A alegria, a paz para essa alma que tinha sido escolhida por Deus desde toda a eternidade para o céu, embora nos últimos tempos estava muito afastada de Deus. Então, impressiona como Jesus acolhe a mulher samaritana, como a compreende, até como delicadamente a corrige. Vai e chama teu marido. Uma forma muito delicada de agir. E provoca uma emenda de vida, uma mudança de vida, uma profunda conversão. São José Maria comentava: mais do que em dar, a caridade está em compreender, em tomar consciência dos problemas dos outros, das suas dificuldades e procurar remediá-las, curá-las. E Jesus nos ensina a atuar dessa forma maravilhosa, ter essa atitude com as pessoas que passam por dificuldades. Jesus se compadeceu da lamentável situação, mas olhou para o fundo de bondade que havia no seu coração. Não desprezou aquela mulher samaritana, por mais pecadora que fosse. E se gasta, Cristo não faz cálculos de tempo, de oportunidade para ir ao encontro daquela mulher, porque vê a bondade que tem no seu coração. Ela está prestes a se converter, ela pode se converter. Nos ensina a olhar para as pessoas dessa maneira. Será que às vezes temos um olhar preconceituoso com relação às pessoas? Será que não julgamos? Essa pessoa está perdida. Parece judeu falando de samaritano, né? Essa pessoa está perdida, essa pessoa não tem jeito, ela não vai mudar, né? Veja a vida que ela está levando. Deus pode converter. E não podemos também julgar as pessoas dessa maneira, olhando só para os seus defeitos. São José Maria mesmo dizia que quando ele tocou a fundo o coração das pessoas, sempre contou coisas muito boas. As pessoas, a maioria das pessoas tem um fundo muito bom. Claro que tem seus pecados, os seus defeitos. E Jesus compreende, acompanha, cura o coração daquela mulher. E o Papa Francisco, comentando a cena, nos diz: é também o modo como podemos elevar os outros, não julgando, não lhes dizendo o que fazer, mas estando perto deles, partilhando o amor de Deus. A proximidade é o estilo de Deus para conosco. É como Jesus converte as pessoas estando próximo. E nós estamos próximos das pessoas? Pode ser que estejamos distantes, até mesmo de pessoas da nossa família, até mesmo de pessoas do nosso trabalho. Pode ser que tenhamos muito preconceitos. Às vezes não nos envolvemos com os outros, nos afastamos, criamos barreiras, porque as pessoas não pensam como nós, quanto mais hoje em dia, né, em época de política, né? Eles não pensam como eu, então me afasto. Mas que atitude é essa? Essa pessoa não tem coisas boas? Claro que tem, né? Eu não posso desprezar porque ela tem uma ideia política diferente da minha. Ou porque tem um temperamento muito diferente do meu.
que não combinamos, ou porque não perdoamos seus erros, temos que perdoar, ou porque não apostamos na sua melhora. Nossa, ela vai morrer assim. Tem que ajudar as pessoas, e implica apostar no projeto de santidade. Tem muito de paciência, uma paciência amorosa, como quem vela, cuida dos demais. E para um pai, né, isso é importantíssimo, né? Velar pelas pessoas, velar pelos filhos, né? O Papa Francisco, aliás, quando era cardeal, Bergoglio, ele fazia uma distinção entre supervisionar, ou supervisar, e velar. Também entre vigiar e velar. Ele destaca que nós temos que velar pelas pessoas. Ele dizia, supervisar refere-se mais ao cuidado da doutrina e dos costumes. Poderíamos dizer, das regras, das normas de conduta. Não tem que ser assim, porque é assim, né? Enquanto velar se refere mais ao cuidado de que haja sal e luz nos corações, de que as pessoas estejam bem, de que as pessoas sejam profundamente felizes. E para serem felizes tem que estar perto de Deus, é claro. Para ser felizes tem que agir de acordo com a lei de Deus. Mas o que eu quero, no fundo, não é impor leis, impor regras, mas que as pessoas sejam felizes. São José Maria dizia que apostolado, que aproximar as pessoas de Deus, é tornar as pessoas felizes. O que eu quero é que você seja feliz. Eu conheço o segredo da felicidade, que foi ensinado por Cristo, né? E eu quero que você experimente essa felicidade. Continuando com o texto do Papa Francisco, vigiar fala de estar alerta para o perigo iminente. Hoje tem muito pai que vigia, né? A situação está tão ruim por aí, né? Tem que vigiar, cuidar, ver que minha filha está vendo, que meu filho está vendo na internet, ver com quem anda. Não digo que não tenha que cuidar um pouquinho disso, tem. Principalmente são pequenos. Mas mais do que isso, tem que velar, que é acompanhar com paciência, é se tornar instrumento para que Deus atue na alma das pessoas. E isso se consegue mais estando próximo. E quantos pais precisam estar mais próximos dos seus filhos? Às vezes o conselho que a gente dá, sai sozinho com o teu filho, né? Conversa com ele, seja amigo do teu filho também, não tem problema, não vai perder autoridade por fazer isso, mas é muito importante, né, que faça isso com o filho e às vezes com a filha também, principalmente com as adolescentes, que precisam ter uma visão melhor do homem, né? Uma coisa muito importante hoje em dia, por vários problemas que tem por aí, né? É preciso que ela tenha a visão correta do homem bom, que é o seu pai. Então o pai precisa conversar com a filha, precisa passear com a filha, precisa estar perto, né? É muito importante. Então tem que se tornar instrumento para que Deus atue. Outra lição que podemos tirar é que Deus conta conosco, com a nossa ajuda, para promover a conversão dos outros. Basta olhar para a samaritana. Mas a samaritana descobre que está diante do Messias, se arrepende, muda de vida, mas ela não fica com aquilo só para ela. Ela vai na aldeia e chama os outros. Vinde ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? E eles se convertem também, né? Então é uma missão que a gente tem, né, de levar as outras pessoas a Deus. Deus conta conosco para levarmos os nossos parentes, nossos amigos. São José Maria falava muito do apostolado que se realiza no Opus Dei, que é de amizade e confidência. Então a gente tem que ser amigo, parar para conversar, como Cristo fazia. O Papa Francisco dizia que, claro, a palavra de Deus converte, os sacramentos convertem, principalmente a confissão, né? Converte mesmo.
Sem dúvida, são dois âmbitos privilegiados, onde a graça nos é transmitida. Mas Jesus afirma claramente a importância do que o próximo também pode fazer por nós, e nós pelo próximo, é claro. Então, o que nós podemos fazer pelos outros. São José Maria Escrivá, a igreja mesmo diz que ele renovou a consciência da chamada universal à santidade. Está na oração do dia de São José Maria. Mas também coloca lá, mas renovou a chamada também ao apostolado. Que qualquer cristão, pelo fato de ser cristão, tem que sentir a obrigação, né? Obrigação de amor, de levar os outros para Deus. Como a samaritana, diga, eu não posso ficar isso só para mim. Os outros têm que conhecer a Cristo. E Deus conta muito com a ajuda dos outros para converter as pessoas. Né? Às vezes se fala muito que a salvação é individual. No sentido sim, porque quando a gente morre, a gente se encontra com Cristo e a gente vai ver nossa vida diante de Cristo. Mas a salvação também é comunitária, no sentido que a gente precisa entender bem, né? Não é que a gente salva pela comunidade, a gente tem que agir bem. Mas existe uma coisa que chama comunhão dos santos, que São José Maria falava muito. Nós não somos um verso solto. Nós dependemos da graça que as outras pessoas nos enviam, né? Dos santos que estão no céu, e da comunhão do santo entre todos os cristãos, e há uma comunhão particular entre as pessoas da família. Basta a gente ver o exemplo de Santa Mônica, né? Que reza, chora, e reza muito, chora muito, e seu filho se converte. E precisava daquela graça que ela alcançava como mãe. E muitos filhos precisam da graça que os pais conseguem, pela sua oração, pelo seu sacrifício, pelo seu bom exemplo, pela santidade de vida. E algo que faz com que as pessoas mudem, né? O bom exemplo, quantos de nós pode dizer, eu tenho na minha família um bom exemplo de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, né? Ele estava certo. Ele estava perto de Deus. Ele era a luz, né? Eu tenho certeza que é por ali que eu tenho que ir, né? E isso muitas vezes é o que faz com que uma pessoa se converta. O exemplo dos pais. E como se consegue também isso? Ganhar afabilidade, alegria, paciência, otimismo. São palavras do Papa Francisco. Delicadeza e todas as virtudes que tornam a convivência amável. É importante para as pessoas para que se possam sentir acolhidas e felizes. O meu lar é um lar luminoso e alegre, dizia São José Maria, que o nosso lar tinha que ser luminoso e alegre. A alegria, acolhimento, a preocupação pelos outros, a doação. Tudo isso gera na pessoa, diz o Papa Francisco, um modo de ser que, embora não seja fácil de descrever com palavras, é fácil de perceber. Quando uma pessoa cultivou a amabilidade, é fácil aproximar-se dela, dialogar, ter delicadezas também, e também dizer-lhe com sinceridade o que pensamos. É mais fácil ter carinho à pessoa com quem se pode falar abertamente, ainda que com as suas fraquezas, que as suas fraquezas sejam evidentes e que tenhamos poucas coisas em comum. Todos temos a experiência de que há pessoas para quem é mais fácil sugerir ou contar algo. Agradece isso sempre, seu rosto reflete a paz com que recebe o que dissemos, assim por diante. Será que eu sou essa pessoa que transmite paz, alegria, que as pessoas se sentem à vontade para conversar, para abrir o seu coração? Nós temos aqui em Florianópolis um servo de Deus chamado Marcelo Henrique Câmara, que muitos já ouviram falar e alguns conheceram até. Quantas pessoas procuravam ele para ter conselho? Né? É impressionante.
seus amigos como procurar. Porque está sempre sorrindo, né? Está sempre interessado de verdade pela pessoa. E as pessoas percebiam que podiam ter uma ajuda. E na hora de que precisavam um conselho, pensavam nele. Iam conversar com ele. Bem, por último, já encerrando, que já estamos passando um pouco do tempo, a correção também fraterna. Jesus corrige aquela mulher com delicadeza, mas corrige. É necessário corrigir. O Papa Emérito Bento XVI dizia: no nosso mundo impregnado de individualismo, é necessário redescobrir a importância da correção fraterna. O próprio Jesus diz: vai, corrige tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. São João Crisóstomo diz: o Senhor não diz acusem, discutam, procurem vingança, mas sim corrijam. É necessário essa correção. Bem, vamos encerrando essa primeira meditação, né, do encontro de Jesus com a samaritana, que abriu novos horizontes, sem dúvida, na sua vida. Ela se sentiu acolhida, amada, entendida, perdoada, né, e se deu a conversão na vida dela. Que também nós, com a nossa presença, saibamos, né, ser instrumentos na mão de Deus, para que Deus possa também converter muitas outras pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.